Oi, crianças, como vocês estão? Nós estamos com muitas saudades de vocês e nós viemos aqui hoje com essa aula que foi feita com muito carinho para a gente falar um pouquinho sobre a volta do espírito à vida espiritual. Gostaria que vocês comentassem lá no grupo depois que terminasse a aula e se tiver alguma dúvida pode perguntar lá também que a gente explica direitinho, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, sentir a sua presença doce e amiga ao nosso lado. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades de estudo e aprendizado, te agradecemos pela doutrina espírita que tanto nos esclarece. Nos abençoe, Senhor, ilumine a nossa casa, a nossa família, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje é a aula 11 do Livro dos Espíritos, é a aula da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Então, para começar, eu gostaria de perguntar se vocês sabem o que acontece conosco, com o nosso espírito, depois que esse corpinho morre. O que vocês acham? Então, para a gente iniciar, a gente precisa lembrar que nós não temos um espírito, nós somos espírito, né? Nós temos um corpo, esse corpo de carne, essa corpo material, que é um empréstimo, né? Uma concessão divina para que nós encarnássemos e aprendêssemos utilizasse esse corpo para aprendizado durante essa encarnação. Então, nós não somos esse corpo, nós somos espíritos, espíritos encarnados, e que muitas vezes recebe o nome de alma. Então, alma nada mais é do que o espírito enquanto está encarnado. Então, quando esse corpo morre, esse corpo que é um empréstimo, né, que é só um instrumento de trabalho, quando esse corpinho morre, o nosso espírito volta, né? Nossa alma volta a ser espírito, continua como espírito eterno, né? No mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, esse estado encarnado é provisório. Ele é só para essas nossas tarefas, né? Que são as nossas encarnações. Então, a cada nova encarnação, a gente tem como empréstimo um corpo que vai ser o nosso instrumento para vivenciar naquela vida, naquela encarnação, as experiências necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, aqui na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que sucede à alma no instante da morte. A alma, né, o espírito encarnado, volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, a gente está aqui por um período de tempo que é curto, né? Se a gente for considerar a eternidade. Às vezes a gente acha que 80 anos, 90 anos é muito tempo, mas na verdade para o espírito, que é eterno, é um breve período. E quando esse corpo morre, o espírito, né, volta ao plano espiritual e conserva a sua individualidade, como é perguntado como é respondido na pergunta 150. Então, esse espírito, ele não perde a sua individualidade. O que significa isso? Significa que nós continuamos ser aquilo que nós somos, com as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, né? Então, eu vou me lembrar que a minha mamãe é minha mamãe, os dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus amigos. Isso não se perde, né? Eu vou continuar sendo aquilo que eu sou hoje, só que numa situação diferente, sem esse corpo na vida espiritual. Então, a gente não perde a nossa individualidade, a gente não deixa de ser quem nós somos com a morte do corpo físico, no momento em que o nosso corpo desencarna. Só que aí tem uma pergunta, né? Será que eu posso levar alguma coisa quando eu desencarnar? Será que eu posso levar meu brinquedo preferido ou meu cachorrinho? Não, né? Quando esse corpo morre, quando a gente desencarna, o nosso espírito leva com ele só
as experiências, aquilo que ele conquistou moralmente, né? As virtudes que nós conseguimos conquistar, né? A gente leva apenas o nosso aprendizado. Então, tudo que nós vivemos nessa encarnação, que nós conquistamos enquanto qualidades morais, enquanto aprendizado, conhecimento, isso a gente leva conosco. As amizades que a gente fez, o amor das pessoas que a gente amou, o bem que nós fizemos, isso vai retornar para a gente como memórias boas, né? Sentimentos bons daquilo que a gente realizou. Então, tudo que nós fizemos durante essa encarnação volta com a gente como experiência, como aprendizado. Então, isso a gente leva para o plano espiritual. Mas as coisas materiais não, né? A gente não leva nada do que a gente conseguiu aqui. As pessoas não levam carros, não levam casas, não levam joias, só levam as coisas que fez. Se praticou o mal, esse sentimento negativo, esse peso na consciência por não ter aproveitado o tempo para fazer coisas boas, isso ele leva, né? Esse sentimento de que eu deveria ter feito mais, eu deveria ter aproveitado o meu tempo para fazer o bem, isso os espíritos levam com eles após a morte do corpo, mas nada material. E como se dá a separação da alma e do corpo? Será que isso dói? O que vocês acham? Não, não dói. A gente já conversou que existe entre nós o fluido, o, não é o fluido vital, calma que eu vou lembrar. Isso acontece, né? Quando a gente está gravando aula, a gente. Depois eu lembro e eu falo para vocês. Vamos continuar até eu lembrar. Nossa, gente, tá vendo? Isso acontece nas nossas aulas. Então, é, o laço fluídico, né? É um laço fluídico que prende o nosso perispírito ao nosso corpo. No momento da morte, esse laço se separa, né? É o que acontece. Quando a gente dorme, todas as noites, o nosso perispírito se desliga do nosso corpo momentaneamente e vai no plano espiritual, faz algumas visitas, né, no plano espiritual, e nós continuamos ligados ao nosso corpo por esse cordão fluídico, né, esse laço fluídico. No momento em que nosso corpo desencarna, esse laço ele é rompido, esse fio, ele é quebrado, né? E aí, mas isso não é nada doloroso para o espírito. Nosso corpo, ele não sente a morte. Na verdade, para o espírito é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. O espírito tem a sensação, no momento da morte, de liberdade. É como se durante nossa vida aqui na Terra, nós estivéssemos numa prisão. E no momento da morte, do desencarne, a gente ganha liberdade. A gente volta para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, a separação da alma e do corpo não tem nada de dolorosa. No final da aula tem um vídeo, A Morte de Dimas, que vai deixar isso bem claro para que vocês tenham noção de como se dá esse processo. Então, isso não é nada doloroso, mas isso vai depender principalmente de como é a nossa vida enquanto encarnados. Então, quando a gente está aqui, né, as coisas que a gente faz vai influenciar como se dá o nosso processo de desencarne. Na pergunta 155, ele reafirma isso. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retiam, ela se desprende. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não passa a esse outro invólucro. Então, essa separação é muito tranquila. E a morte não significa o fim do nosso espírito, né? É só a separação desse corpo e dessa vida material. Então, a forma como a gente leva a nossa vida enquanto encarnados, né? As coisas que a gente faz durante a vida, elas vão interferir nesse momento, nesse processo. Se a nossa vida foi toda material, de apego, de apego à matéria, de egoísmo, de avareza, esse desprendimento ele é mais devagar. Ele pode demorar dias, às vezes até semanas, porque às vezes o espírito está tão apegado à matéria que ele não quer deixar o corpo.
A vaidade também interfere nisso, né? Então, o espírito está tão apegado àquele corpo, à matéria, à vida que ele teve aqui, em nenhum momento ele aprendeu sobre a vida no plano espiritual, em nenhum momento ele aprendeu que o que importa é fazer o bem, é nos melhorarmos moralmente, e aí ele fica tão apegado à matéria que esse desprendimento demora mais e ele pode ser um pouco mais sofrido. Quando a morte é natural, para o espírito é muito mais tranquilo. Então, o nosso fluido vital simplesmente chega ao fim, chega o momento do desencarne. E aí o espírito simplesmente deixa o corpo com muita serenidade, muita tranquilidade. Não é um processo doloroso e muitas vezes é muito rápido. Então, quando as pessoas morrem porque chegou o momento certo, né, envelheceram ou é a hora do desencarne dela, então essa morte natural é também um processo muito natural. Esse desenlace, ele é muito simples. Na vida, quando a vida foi toda material, é como se esse nó fosse muito apertado e fosse difícil desprender. Na morte natural, ele simplesmente se solta, certo? Quando a morte é uma morte violenta, seja porque foi um acidente, seja porque foi um assassinato, alguma coisa que o espírito não esperava, é um pouco mais complicado, é um pouco mais lento. E às vezes o espírito fica atordoado, perdido, sem saber ao certo o que está acontecendo, porque ele não esperava por aquilo, né? Foi realmente uma situação inesperada para aquele espírito. Então, essas mortes, elas são um pouco mais não sofridas, mas elas são um pouco mais causa estranheza ao espírito, porque realmente ele não esperava. E aí, às vezes o espírito fica sem saber o que está acontecendo, por que que ele morreu, se ele realmente está, se ele está encarnado, se ele está desencarnado. Então é um processo que pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais lento, mas que também é um processo que vai acontecer de acordo com a evolução daquele espírito. Já no caso do suicida, aí é um pouco mais dolorido, doloroso, é um processo mais difícil, porque o espírito ele não estava programado para desencarnar naquele momento, né? E aí, quando a gente tira a vida, a nossa própria vida, isso é algo muito violento para o nosso perispírito. E isso gera dor, sofrimento por muitos anos. Às vezes, aquele espírito acompanha o corpo em decomposição. Às vezes o perispírito sente aquilo que foi a causa da morte por muitos e muitos anos, sente as dores, revive aquele processo do momento do desencarne por muito tempo. Então, quando a gente fala que o suicídio não traz solução para os nossos problemas, pelo contrário, ele traz mais dor e sofrimento, um desses motivos é o processo do desencarne, do suicídio é extremamente doloroso, sofrido, e esse sofrimento pode durar por muitos e muitos anos. Já quando o espírito teve uma vida elevada, né, uma vida simples, tranquila, que ele buscou fazer o bem, que compreendeu que esse processo que nós estamos vivendo aqui é momentâneo, é passageiro, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Quando fez o bem, auxiliou as pessoas, buscou melhorar a si mesmo, aí esse processo é muito tranquilo. É como se o espírito só dormisse, né? Dorme e acorda no mundo espiritual, porque a vida dele já foi se espiritualizando durante o processo, durante a vida mesmo, né? Durante o momento em que ele esteve encarnado. Então, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, as pessoas que percebem que a morte é natural, que é algo que acontece com todos nós e que isso vai acontecer e que a gente precisa se preparar para isso, então o momento do desencarne é muito tranquilo. Então a gente precisa lembrar disso, que a morte, essa separação, é, a morte é natural, né? Todos nós vamos passar por isso, é momento de libertação para os nossos espíritos, né? E que essa separação dos entes queridos, ela é momentânea. Logo nós estaremos juntos novamente, seja por meio do desdobramento, pelo sono,
em que a gente reencontra os nossos amigos, as pessoas que a gente ama e que já desencarnaram, seja pelo desencarne próximo das pessoas com quem a gente conviveu aqui na Terra, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, pode falar lá no grupo que a gente vai responder, tá? E desculpa ficar meio perdidinha. Agora nós vamos fazer as atividades que estão no livro e em seguida a gente vai assistir o vídeo que está aqui, que a gente vai compartilhar com vocês, chama A Morte de Dimas, que vai mostrar para a gente como é esse processo e como é importante a forma como nós que estamos vivenciando isso como ente querido, né, família, os amigos, da pessoa que está desencarnando, como o nosso comportamento é importante e auxilia ou atrapalha esse processo. Que é importante a gente lembrar disso quando falecer, desencarnar alguém próximo a nós, que o nosso comportamento também importa. E que a gente pode sempre fazer prece para as pessoas que estão desencarnando. E por isso, a nossa tarefa, depois do final da aula, que depois que vocês assistirem a aula do Jesus e o Lar, a nossa tarefa é fazer uma prece pelas pessoas que estão desencarnando neste momento e por suas famílias. Então, tem tantas pessoas que estão desencarnando por conta de doenças, por motivos de violência. Então, nós vamos fazer uma prece para buscar levar um pouco de consolo, de conforto para todas essas pessoas que estão desencarnando, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.